Então vamos continuar o nosso episódio, ou melhor, uma série original da Fabiflix. Tadã! Vamos lá então. E na realidade, antes de continuar com você essa sessão de despertar diferente, eu quero saber se você realizou o plano de ação do nosso primeiro episódio. Na verdade, eu fiquei pensando aqui, teve uma introdução, aí eu não sei se eu considero esse como segundo ou terceiro, ou... Bom, vou considerar como segundo, porque eu vou levar em conta que a primeira parte foi só uma parte introdutória e depois o primeiro episódio, então este é o nosso segundo episódio da série Fabiflix Despertando a sua melhor versão. Então, acredito que você já está preparado para continuar o seu processo evolutivo, o seu desenvolvimento pessoal. Mas antes da gente continuar, então eu quero que você deixe aqui nos comentários se você realizou. Fabi, mas eu cheguei agora, não tô sabendo o que está acontecendo, esse é um vídeo diferente, então eu vou te convidar, antes de dar continuidade, se você não assistiu a primeira parte, né, desta sessão de despertar que eu estou fazendo aqui com você, eu e você apenas. Então eu te convido, vou deixar aqui também no card o primeiro vídeo dessa série, né? O primeiro episódio dessa série Fabiflix, para você se desenvolver com muita energia, com muita luz, com muita clareza. E aí eu já tô dando aqui uns spoilers. Bom, vamos lá. Então, neste segundo episódio, nós falamos lá no primeiro episódio sobre o primeiro pilar, né? Então, eu trabalho dentro do programa Despertando com Fabi 4 pilares. Então, no primeiro episódio, eu falei um dos primeiros fatores que são, assim, vamos dizer assim, essenciais para o seu desenvolvimento, para que você comece o ano de uma forma diferente. E agora nós vamos para o segundo pilar, que eu trabalho dentro do programa e quero trazer aqui para você colocar em prática, tá certo? Então vamos lá. Antes, eu vou começar com uma frase do Sérgio Cortella, né, do Mário Sérgio Cortella, que inclusive é um, né, dos filósofos aí, autores que eu gosto, me identifico, tem até, ele fala meio de um jeito assim, puxadinho e é específico dele, é bem legal. E uma frase que ele colocou e vai fazer sentido para você é a seguinte: a disciplina é a organização da liberdade. De novo, a disciplina é a organização da liberdade. Esse segundo pilar, ele tem a ver com disciplina, ele tem a ver com organização e quem nunca não desejou ou deseja a liberdade? Talvez liberdade para você seja algo diferente que para mim, mas no fundo, a gente quer se sentir livre. Então, esse segundo pilar que a gente trabalha aí dentro do programa Despertando com Fabi, e eu quero te ajudar nesta série para você colocar a mão na massa, é o abençoado planejamento. Planejamento. O primeiro pilar foi a clareza, foi o foco, foi a direção, foi você encontrar o norte, e aí eu te deixei um plano de ação. Então, para você continuar nessa evolução, o nosso segundo pilar é o planejamento. Quando você pensa em planejamento, pode ser que para você, ou sim ou não, venha algo, ai, será que é muito difícil? Será que é muito complicado? Ou é fácil de fazer? Então, eu quero que você já comece a despertar o que vem para você quando você pensa em planejamento. É chato, é legal, é difícil, é complicado, você tira de letra para fazer o seu planejamento. Então comece a despertar aí este sentido. E aí quando a gente pensa em planejamento, eu escrevi aqui algumas palavrinhas que são chaves, né, para a gente ter um planejamento
positivo, um planejamento saudável, um planejamento que funcione, tá? Então, não tem como você pensar em planejamento sem você pensar em organização, em você ter disciplina, você ter uma estratégia. E aí, vou até trazer um pensamento assim, tem pessoas que pensam, ah, Fabi, mas por mais que eu planeje, talvez as coisas não. Talvez, e eu vou te dizer que 99,9% não vai sair exatamente do jeito que você planejou. Mas isso não significa que o planejamento não é importante. A partir do momento que você tem o seu objetivo, que você tem a sua meta, seu sonho, o segundo passo é você desenhar, é você ter um planejamento, certo? Mas já ouvi falar isso, né? Aí vem aqueles ladrões aí da nossa mente de, ah, isso eu já sabia, Fabi, isso não funciona para mim. Mas você já fez de verdade um planejamento? Pode ser até que você já tenha feito. E se não funcionou, você pode fazer um planejamento diferente. Então, a gente entender que dentro do planejamento vai precisar existir uma flexibilidade, porque por mais que você planeje, as coisas podem sair não tão como esperadas, mas isso faz parte do planejamento. E a partir do momento que você tem consciência disso, sim, eu vou planejar, então eu vou pensar em possibilidades, eu vou pensar em oportunidades, eu vou pensar no plano A, B, C. Pode ser que aconteça o plano F. Isso não importa, isso não significa que o seu planejamento deu errado, mas quanto mais possibilidades você conseguir enxergar, quando acontece algo que não foi o esperado, você já vai estar preparado para isso, entende? É diferente de uma pessoa que não tem planejamento nenhum, que não tem organização nenhuma, e às vezes ela tem até o objetivo e ela não consegue alcançar aquele objetivo. Por quê? Porque ela não sabe como. E claro, né, só lembrando, aqui estamos numa sessão de despertar diferente e para cada pessoa existe uma particularidade. Eu estou trazendo aqui um macro para você, mas quando, por exemplo, eu faço esse acompanhamento, eu faço passo a passo com os meus coaches, com as pessoas que passam por atendimento comigo, é muito mais detalhado, né? Porque nós somos seres únicos, né? Você é único, eu sou única. Então, às vezes, aquilo que funciona pra mim, Fabi, não funciona pra você. E o que funciona pra você não funciona pra mim, e não significa que você tá certo que eu tô errada e vice-versa. Significa que a gente precisa reconhecer o que funciona e o que não funciona. E para isso, a gente precisa ter dados, né, dados, informações, a gente precisa conhecer aquilo. E trazendo um exemplo bem básico, né, a mesma coisa se eu te convido para viajar. Vamos viajar comigo? E aí você aceita, sim, vamos. E aí eu falo, faça as malas e venha. Como assim? Como você vai fazer as malas se você não sabe para onde a gente vai viajar, né? Para qual destino? E aí vem essa questão do objetivo, da clareza. Você vai precisar saber o destino para você planejar como que você vai fazer suas malas. Um outro exemplo simples também para ficar bem claro na sua mente. Vamos fazer uma receita. Então hoje a gente vai fazer um bolo de aniversário. E aí? Tá, mas quais são os ingredientes que eu vou precisar? Quais são, talvez, eu vou precisar de uma forma redonda, uma forma quadrada, eu vou precisar de uma espátula, eu vou precisar de uma colher de madeira. E aí? Então, são coisas simples, mas que você precisa entender que sem isso as coisas ficam mais desafiadoras. Então, são informações que provavelmente você já ouviu falar. Mas, Fabio, eu já ouviu falar e não funcionou, ou então funcionou até determinado momento. No final desta série, talvez eu traga um outro vídeo aí, um bônus, trazendo aí o porquê, né, realmente para umas pessoas funcionam determinadas coisas e para outras não. Qual que é a diferença se a gente tem uma base, se a gente tem a receita, e aí a mesma receita para uma pessoa
sai um bolo delicioso, para outra tem alguma coisa ali que não anda, que desanda, né? Melhor dizendo. Então, o planejamento faz toda a diferença, tá certo? E aí, dentro do planejamento que eu coloquei aqui para lembrar, para dividir com você, a gente precisa pensar em prazos. A gente precisa pensar em prazo. Então, não sei se você já ouviu falar, quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta, então você precisa pensar em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo. Em linhas gerais, o que seria um planejamento de curto prazo? Normalmente, tá? Esses tempos, às vezes, acaba sendo diferentes para determinadas pessoas ou até organizações, mas normalmente, em linhas gerais, o curto prazo é até um ano. Então, até um ano pode ser um objetivo que você vai fazer nesta semana, que você vai fazer neste mês, que você vai fazer daqui 6 meses, daqui um ano. Então, até um ano normalmente é considerado curto prazo. O médio prazo, Fabi, de 2 a 5 anos. Então, são aqueles objetivos que você tem aí aquela média de 2 a 5 anos para você realizar. E o longo prazo, acima de 5 anos, de 5 a 10 anos. Nossa, Fabi, mas tanta coisa pode mudar se você for pensar, né, como que você era há 10 anos atrás, né? Se eu for pensar como eu me via há 10 anos atrás, como várias coisas mudaram. E ok, não significa que você vai fazer o seu planejamento daqui 10 anos e vai acontecer exatamente aquilo, mas eu acredito que vai chegar muito próximo. Porque você tem uma direção, você tem cartas na manga, você tem o plano A, o plano B e o plano C. E mesmo que apareça um outro plano com uma outra letra, isso não vai te deixar, como posso dizer a palavra, sair do equilíbrio, sabe? Você não vai perder totalmente o controle, porque se algo não sair como esperado, você já estava com a consciência desperta para isso. E aí a gente sabe lidar de uma forma mais tranquila, mais fácil, tá certo? Então, o nosso segundo pilar para você começar esse ano já fazendo as suas movimentações positivas, fazendo as suas movimentações saudáveis, primeiro, que está lá no primeiro episódio com mais detalhes, a clareza, o foco, a direção, o objetivo. Segundo pilar é o planejamento, que requer organização, que requer disciplina e, como diz Sérgio Cortella, se você tem organização, se você tem disciplina, é muito provável que você consiga alcançar a sua liberdade. E quer uma coisa melhor que a gente sentir, ter esse sentimento de liberdade, de fazer aquilo que a gente quer, de fazer aquilo que a gente pode, de fazer aquilo que nos faz bem. Isso também auxilia diretamente, ajuda diretamente na sua qualidade de vida. Então, vamos para o nosso plano de ação. Então, quero te convidar para você colocar ou aqui nos comentários, ou para você me chamar no WhatsApp, ou no direct lá no Instagram. Você sabe aí onde me encontrar, Despertando com Fabi. E então eu quero que você, já que você já fez o primeiro plano de ação, que é você identificar o seu objetivo, né? Você já tem a clareza, você já focou no que você quer trabalhar, no que você quer mudar. Então agora nós vamos para o segundo passo, que é essa questão do planejamento. Então, em linhas gerais, esse objetivo que você decidiu, que você definiu lá no primeiro episódio, nesse segundo episódio eu quero que você encaixe esse objetivo se ele se você pode encaixar esse objetivo no curto prazo, ou seja, até um ano, ou esse objetivo ele é de médio prazo, de 2 a 5 anos, ou esse objetivo é de longo prazo, de 5 a 10 anos, tá? Então, esse é o seu plano de ação. Fabi, já sei qual que é o meu objetivo, já sei que eu quero mudar, já sei que eu quero evoluir, então agora é o segundo passo. Aonde esse objetivo se encaixa? Curto, médio ou longo prazo. Então vamos trazer aqui alguns exemplos. Fabi,
ele se encaixa no curto prazo, ok? Nesse curto prazo, aí eu quero que você seja mais específico. O que é esse curto prazo? É daqui um mês, 6 meses, um ano? Lembra que quanto mais específico, mais as chances de você realizar, tá? Ah, Fabi, esse objetivo é de 2 a 5 anos. Ok, não está errado, não está certo. Beleza, se você identificou que é de 2 a 5 anos, eu quero que você pense um objetivo de curto prazo, agora, porque pensando o futuro que a gente quer criar são as ações que a gente faz no aqui e agora. Então, ok, você identificou que seu objetivo é de 2 a 5 anos, beleza, mas aí você vai ter um outro despertar. Qual é um objetivo que você quer atingir até um ano? Que você já pode trabalhar com as ferramentas que você tem, tá certo? E um terceiro caso, você que identificou, Fabi, meu objetivo é de 5 a 10 anos. Ok, beleza. Mas qual seria então um objetivo mais pertinho? Qual seria um objetivo mais juntinho, assim, daqui, né, eu e você, até um ano que você quer realizar, tá bom? Então, estou te incentivando para você começar a se movimentar. E aí, você enxergar o seu objetivo, que seja de médio ou longo prazo, mas eu quero trazer para o aqui e agora, porque eu quero te ajudar com isso, tá? Para você começar os movimentos, colocar um tijolinho a cada dia, né? Um tijolinho e montando seu quebra-cabeça para você lá no futuro conseguir visualizá-lo de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais realizável. Combinado? Então está aqui o nosso plano de ação. Deixa aqui nos comentários se você já conseguiu identificar de cara, se você está com alguma dificuldade, se você ainda não decidiu ou não conseguiu encontrar o seu objetivo, o seu foco, volta lá no primeiro episódio, entra em contato comigo, a gente conversa e eu vou te ajudando para a gente lá no final desta série Fabiflix, você sair com certeza com uma nova versão, com novos pensamentos, com os novos comportamentos, tá bom? Então é isso, abraço de luz para você. E o terceiro pilar, nada mais nada menos, vou falar só no próximo episódio. Um beijo e até mais!